Olá, nós vamos iniciar hoje a nossa segunda aula de clínica médica. Nós vamos falar um pouco das patologias que afetam o sistema digestório. Na aula anterior, nós já vimos um pouco da anatomia e fisiologia dessas patologias que podem ser acometidas. Essa aula é toda baseada na apostila, com algum acréscimo que eu fiz que eu achei necessário. Se vocês quiserem, podem estar fazendo as anotações na apostila ou mesmo seguindo esse slide. E eu coloco sempre os vídeos de apoio no final da aula para que vocês assistam para saber mais sobre o conteúdo também e as atividades que devem ser feitas no fórum. Então, nós vamos falar hoje, tá, sobre essas patologias. Primeiro, a gente vai falar sobre as patologias, né, mais comuns do trato gastrointestinal ou, né, do sistema digestório. O que nós vamos fazer? Geralmente, os sinais e sintomas são muito parecidos, com exceção de alguns pontos também. Os cuidados de enfermagem também são bem parecidos. O que vai acontecer nessas patologias? Normalmente são os lugares que são acometidos do sistema digestório. Vamos começar com a gastrite. A gastrite, ela é uma inflamação na mucosa do estômago, tá? Na mucosa interna, né? Então, ela pode ser de origem crônica ou de origem aguda. Então, o que acontece aqui? A gente está vendo aqui uma imagem do estômago, onde aparece uma mucosa totalmente sadia. Essa mucosa, ela não tem nenhuma alteração, ela é clara, né? Já a gente vê a mucosa que tem a gastrite, ela já é uma mucosa avermelhada e perimeada, já com aqueles sinais de inflamação que aparece, né? As causas da gastrite, ela pode ser inúmeras, desde medicamentosa, principalmente os medicamentos ácidos, né, que são o ácido acetilsalicílicos, os anti-inflamatórios, os corticoides, o álcool, o fumo e alimentos contaminados também. Esses alimentos contaminados podem ser contaminados por uma bactéria chamada H. pylori ou Helicobacter pylori. Ela é adquirida através do quê? De alimentos contaminados devido à irrigação com água contaminada. Então, se o alimento não for bem higienizado, você vai adquirir essa bactéria através da ingesta desses alimentos. Substâncias corrosivas também, tomadas acidentalmente ou não, tá? De origem emocional, né? Que eles falam muito devido ao estresse e sobre o refluxo do conteúdo do duodenal. Os diagnósticos sempre eles são muito semelhantes. São diagnósticos de imagem e laboratorial. No caso da gastrite, eles vão fazer um diagnóstico, tá, chamado endoscopia digestiva alta. O que é a EDA? A EDA é um aparelho, tá? Ele é um fibrinoscópio que ele vai o quê? Direto na mucosa gástrica dessa pessoa, esse fibrinoscópio, ele é um cano alongado que ele vai entrar pela boca do paciente. Ele contém uma câmera na ponta, luz e ele também possibilita a coleta tanto do material da parede, né, do estômago, para saber se não tem nenhuma anormalidade naquela lesão e também possibilita também a coleta do suco gástrico para ver se não tem aquele H. pylori. Os sinais e sintomas são bem parecidos entre eles, como eu falei. Anorexia, inapetência ou falta de apetite.
Gente, a gente vai começar a falar em terminologias médicas agora. Vocês vão observar que eu vou colocar a terminologia e o que o que significa. Ao decorrer, quando for já repetindo os nomes, eu já não vou colocando mais, vocês vão consultando. Náusea, sensação de vomitar. Vômitos, emissão do conteúdo do estômago pela boca, ou êmese também é o vômito. Pirose é uma sensação de dor, tá? Epigástrica, assim, semelhante ao que a pessoa fala que está com queimação, que está com azia. A gente chama-se de pirose. Aí nós vamos ter também o tratamento. O tratamento são quase semelhantes também. Para você terminar, né, parar com qualquer sinais, com qualquer sintomas, melhorar essas patologias, você vai ter que ter uma dieta bem equilibrada. No caso da gastrite, uma dieta branda, sem muitos condimentos, né? Sem usos de muita gordura, uma dieta mais leve. O uso também de medicamentos como antiácidos, o Plasil, né, para diminuir a sensação de náuseas, de vômitos também. E os cuidados é sempre manter o quê? Um ambiente tranquilo, principalmente se ela for de origem emocional, né? Estresse. Parar de fumar também e sempre preparar esse paciente o quê? Para o procedimento, um procedimento de uma endoscopia, no caso. Ele precisa estar em jejum, né? Normalmente tem uma sedação, mas essa endoscopia também pode fazer a nível hospitalar ou a nível também ambulatorial. Úlcera péptica é uma outra doença do gastrointestinal, que é lá do sistema digestório, só que ela vai formar uma úlcera. O que é uma úlcera? Ela é uma escavação, ela é uma lesão que começa, tá? Como se fosse corroído, digerido aquele local. Vocês vão observar aqui nessa imagem. E geralmente essa lesão, ela se dá pelo ácido clorídrico também, e pode se dar pelos outros sucos, tá? Digestórios. E inclusive ela pode ser contaminada também pelo Helicobacter pylori. Então você pode observar que ela fica bem escavada, já tem uma lesão. Na gastrite, só a inflamação fica vermelho, aqui já começa essa lesão. As causas: café, álcool, cigarro, indisciplina alimentar, comer muitos embutidos, né? Muitos condimentos, usos de antibióticos às vezes pode dar, de anti-inflamatórios, de medicamentos como o ácido acetil salicílico, a presença do H. pylori. E também o diagnóstico é baseado também na endoscopia digestiva alta e coleta de material para saber se essa lesão não tem nenhuma célula maligna, né? Se é somente aquela lesão. Os sinais e sintomas também a pirose, o vômito, a anorexia. O que diferencia nessa patologia é a constipação. Os pacientes eles vão o quê? Apresentar uma constipação, já que ela fica lá na porção inicial, né, do intestino. Então, o que vai acontecer? Esse paciente, o que a gente considera como constipação? Que semanalmente, né, essa pessoa tenha menos de 3 evacuações por semana, durante 3 meses consecutivos. Aquelas fezes bem compactas, bem endurecidas também. E a gente sabe que para constipação se deve se comer muita fibra, mas também deve se ingerir bastante água, porque se você comer fibra e não tomar água, aí que compacta mais ainda.
Então tem a necessidade da água para fazer esse funcionamento intestinal ser correto. O tratamento ele vai constituir exclusivamente medicamentoso. Isso se não tiver nenhuma complicação, tá? Como alguma perfuração e, consequentemente, o sangramento, que é uma hemorragia. Se tivesse esses problemas, uma perfuração, aí ele se torna um paciente cirúrgico, tá? Que seria, como eu expliquei anteriormente, prepara-se ele, vai para a cirurgia, depois ele vai para a clínica cirúrgica. E vai reduzir o estresse, né, emocional. Também uma dieta bem leve, não consumir frutas ácidas, né, e alimentos muito quentes, que é bem desconfortável. Deixar o tabagismo, o álcool e sempre observar o que? As evacuações, já que ele está apresentando constipação. E comunicar, por quê? Para a nutricionista poder estar vendo uma dieta mais adequada para poder enriquecer de fibra e esse paciente evacuar mais vezes. A colite ulcerativa ou retocolite ulcerativa, que a sigla dela é RCU, tá? Essa daí é uma doença inflamatória intestinal, que ela faz parte do grupo, né, das DIs, que é as doenças inflamatórias. Ela pode causar sim uma ulceração no intestino, na camada mais superficial da mucosa. Essa doença, a retocolite, normalmente ela fica com esse aspecto escurecido que está aqui nessa figura. Então, esse aspecto escurecido é devido aos sangramentos que tem. Então, essa outra figura que tem aqui já é uma figura de uma colonoscopia, onde é feito também um exame por um fibrinoscópio, só que em vez de ele ser introduzido pela boca, ele vai ser introduzido pelo ânus, vai lá pelo reto e vai atingir a parte intestinal, que é o intestino grosso, né? Para saber qual que é aonde está essa lesão, que parte do intestino está essa lesão. E aqui é o intestino normal e um intestino já com retocolite ulcerativa. O diagnóstico ele é feito, como eu falei, pela colonoscopia. Essa é uma imagem de uma colonoscopia, só que esse daqui, ele faz o quê? É uma doença de Crohn. O que é essa doença? Ele aparece esses inúmeros tumores, esses pólipos aqui, é de origem benigna. Só que esses pólipos, eles diminuem muito a absorção de nutrientes do paciente. Então, essa é uma colonoscopia, tá? De uma doença inflamatória. Os sinais e sintomas, basicamente, é o que? O sangramento junto com a diarreia. Aqui, nesse caso, não tem a constipação, como eu falei para vocês. Tem a diarreia. E essa diarreia, ela faz com que o paciente, ela não consiga absorver os nutrientes necessários. Então, ele vai o quê? Ele vai ficando muito enfraquecido, né? Ele fica com falta de apetite, é uma doença crônica, né? E só tem tratamento paliativo. E fora isso, ele começa a ter o quê? Cólicas, uma evacuação com sangue e muco também, né? E pode ter alguma infecção. Então, normalmente, gente, essas evacuações a gente considera, quando o paciente tem uma forma leve dessa doença, a menos de 5 episódios por dia. Uma forma moderada, fezes líquidas ou pastosa, tá? Mais de 5 e menos de 10. E já na forma grave, ele vai apresentar fezes bem líquidas, pio muco sanguinolenta, pio é pus, muco é aquele muco que reveste as mucosas que serve como proteção, ele já vai estar eliminando isso, e sangue, só que é de 10 a 30 vezes por dia. Esse paciente, ele já
torna-se incapacitado para qualquer trabalho. Se ele tiver o cometimento de uma bactéria, de um patógeno, ele vai apresentar o quê? A hipertermia, que é a temperatura corporal acima de 37,8, dores abdominais, a astenia, que é acompanhada daquela fraqueza, aquela diminuição da força muscular, a perda de apetite, que é a anorexia. Como ele está evacuando muito, ele vai poder ter um quadro de desidratação. Isso, nesses pacientes, a gente precisa ficar atento. Um quadro de desidratação pode levar esse paciente simplesmente a um choque hipovolêmico, porque ele está perdendo muito líquido. Então, nós temos o quê? Que tentar repor a ingesta hídrica para ele oral. Se ele apresentar vômito, não conseguir ter essa ingesta hídrica, ele tem que ser internado, tomar o quê? Soroterapia por via parenteral. Então, esse paciente a gente tem que ficar muito atento. Ele vai sentir tenesmo, que é dor evacuar também, 10 a 30 vezes por dia, né? E nesse estágio, esse paciente ele fica psicologicamente muito abalado. Os cuidados, gente, sempre, tá? É observar e comunicar se tiver o quê? O sangramento, né? Intestinal. Ou as crises de diarreias persistentes. Não comer jamais alimentos que tenham fibras. Ele já está com diarreia. Se ele comer mais fibra, ele vai ter mais diarreia. Então, evitar, né? Cascas de frutas, verduras, né? Então, para ele evitar. Reduzir o máximo a ingesta de condimento, ou quase total, tá? Picantes. Leite também, ou derivados que tenham uma fermentação intestinal e faz o quê? Ter maior peristaltismo e evacuar mais. Controle de sinais vitais, já que ele está perdendo muito líquido, né? Ficar atento à pressão arterial, à temperatura, porque ele pode ter também febre por invasão de patógenos, e o controle de balanço hídrico. O que é o balanço hídrico, gente? Tudo que ele ingere e tudo que ele elimina de líquido, desde o soro, do copinho de água, do suco, tudo que ele ingere e o que ele vai eliminar, a gente vai medir a diurese dele e observar e comunicar os números das evacuações. Falei para vocês sobre hidratação parenteral, né? Tudo que é parenteral, né? Nesse caso vai ser endovenoso, que é o soro. A cada evacuação, se ele conseguir fazer higiene íntima, ele faz. Se ele não conseguir, quem vai fazer somos nós, porque esse paciente vai lesionar o períneo dele. O paciente, se ele tiver acamado, ele não conseguir se movimentar, nós vamos fazer a mudança de decúbito para evitar a úlcera por pressão e apoio psicológico. E observar também na parte que do ânus dele se não tem nenhuma fissura devido a essas diarreias ou não tem alguma hemorroida, alguma coisa assim assemelhante, porque com o número das evacuações pode ocorrer. Eu falei para vocês das patologias do sistema digestório. O pâncreas, ele é um anexo do sistema digestório. A gente pode ter a pancreatite. A pancreatite, essa doença, tá? Se não cuidar, ela se torna fatal. É uma inflamação do pâncreas. Ela pode ser aguda ou crônica. Uma pancreatite crônica geralmente é pela ingesta em grande quantidade de bebidas alcoólicas ao longo do tempo, tá? Então aí o que acontece? Normalmente o pâncreas ele vai realmente se deteriorando. E a aguda, nós temos o que? Os cálculos vesiculares ou cálculos biliares, tá? Esses cálculos biliares, eles podem se deslocar, ele pode obstruir um ducto, né?
E esse ducto biliar, né, ali, que eles vai obstruir lá no terminal do colédoco, ele vai evitar o quê? Ele não vai, que transporta a bile, ele interrompe também as secreções o quê? Pancreáticas, que são o quê? Também as enzimas pancreáticas. Interrompendo essas enzimas pancreáticas, quando a gente come, ela vai continuar, quando a gente se alimenta, ela vai continuar sendo produzida. Aí ela vai ser produzida e vai começar a autodigerir o pâncreas e lesionar esse pâncreas. Então, esse paciente, a primeira coisa, manter jejum total e uma sonda nasogástrica aberta. Por quê? Para não estimular a produção dessas enzimas. Esse daqui é uma imagem, tá? De um pâncreas. Esse pâncreas aqui, na realidade, com essas manchas escuras, né? É um sinal de hemorragia aqui da cabeça do pâncreas. Então, aqui a cabeça, o corpo e a cauda. Então, foi provavelmente, tá? Por uma obstrução, tá? De um cálculo. As causas é o alcoolismo, o traumatismo, as infecções, tá? E pode ser até por medicamentos. Sinais e sintomas, gente: dor abdominal, náuseas, vômito ou êmese. A icterícia é uma coloração amarelada da pele da mucosa. Esse paciente normalmente ele fica com a pele bem amarelada e a esclera do olho também bem amarelado. Essa coloração amarelada é devido ao que? A bilirrubina. Essa bilirrubina, ela dá essa coloração amarelada. Então, ele tem uma distensão abdominal também, tá? Por excesso de líquidos ou de gases no seu interior. O tratamento, com exceção se ele tiver uma perfuração, uma hemorragia, que aí vai ser cirúrgico, é um tratamento, o agudo vai ser o quê? Um tratamento clínico e geralmente se a pessoa é uma pessoa etilista, tudo, bebe, vai ter que parar com álcool e soroterapia. Mas assim, no caso de uma obstrução, ele vai se tornar um paciente cirúrgico também, tá? O diagnóstico é o levantamento, né, do histórico do paciente, há quanto tempo ele bebe, o quanto ele bebe, os exames de sangue laboratoriais, como que tá, né, hemograma, né, que vai contar aí da série vermelha, da série branca, os raios-x, ultrassom abdominal também. E os cuidados, tá? Quando retirar a sonda, se for de causa crônica ou se for de causa por aguda por obstrução, né? Uma dieta hipocalórica e hipolipídica, já que a gente sabe o que causou aqueles cálculos é o colesterol, então a gente tem que diminuir a gordura. Observar as evacuações dele, né? Se ele tiver de sonda, ele vai manter jejum. Mudança de decúbito, se necessário, para evitar complicações vasculares e pulmonares. A gente sabe que um paciente deitado muito tempo, né, com uma compressão pulmonar, pode dar uma pneumonia. Oxigenação, se necessário. E controle o que? Das complicações. Observar, né? Os abscessos pancreáticos devido o quê? À autodigestão, o choque hipovolêmico devido também à perda de sangue das hemorragias. Nós temos também, gente, os carcinomas. Carcinomas, câncer. Câncer, toda vez que a gente falar em câncer, é célula maligna. Essas células, tá? Ela tem um alto teor de metástase. O que é metástase? É quando ela tá num órgão e ela vai para outro órgão. Isso é metástase. Ou órgãos, né? Pode ser, ou até mesmo, né? Lá os ossos. Então, o câncer, né?
ou carcinoma, nada mais é todos os dias as nossas células nascem, crescem, desenvolvem e morrem, tem toda a renovação. Na hora dessa divisão aí, nesse crescimento, ela vai o quê? Ter uma célula que ela cresce desordenadamente, que ela tem o poder de metástase, de invadir outros órgãos. Então, nisso a gente vai o quê? Chamar ela de câncer. E nós temos os carcinomas, tanto no sistema digestório, que vai desde o estômago, da parte do intestino, no pâncreas, a gente tem esses carcinomas. Basicamente, o tratamento do câncer depende do protocolo. O que são protocolos? Que são definidos, as drogas que são definidas, o estado que está no estágio inicial, no estágio mais avançado. Muitas vezes a metástase já é tão intensa que o médico, ao abrir o paciente, ele vê que não tem mais nada que fazer, né? Só tratamento paliativo, quer dizer, para diminuir aquele sofrimento para aquele paciente. E os carcinomas, o câncer, no início ele não dói. Ele causa aqueles desconfortos gástricos, normalmente, que a gente tem, uma azia, mudança nos hábitos intestinais. Então, são coisas que às vezes você pode associar com qualquer outra patologia ou não dá importância. Então, esses protocolos de tratamento, eles são feitos basicamente por medicações, que são quimioterápicos, tá? Quem administra os quimioterápicos é o enfermeiro. Radioterapia, que é quando ataca com radiação a localização do tumor. E a cirurgia, que é para retirar o tumor total, parcial, ou o órgão total ou parcial também, né? E o câncer, normalmente os carcinomas, ele atinge a camada mais superficial da pele, tá? Ali o epitélio, né, que a gente fala, que é o revestimento dos órgãos internos, que ele vai o quê? Poder afetar esses órgãos internos. Aqui nós temos uma foto de um carcinoma gástrico. Ele já está em estágio bem avançado, tá bom? Aí, precisa ver se está com metástases ou não. Isso daí difere muito, mas provavelmente possa ter sim. O câncer de estômago, ele vai se desenvolver bem lentamente, tá? E ele pode se disseminar para os órgãos vizinhos. Como que dissemina essas células? Eles disseminam através dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos carregam a nossa linfa. Ele corre conjuntamente, tá? Com o nosso sistema sanguíneo. Então, ele vai atingir os vasos linfáticos e próximo desses vasos nós temos os nossos linfonódulos. Quando a gente tem uma dor de garganta que fica a gente fala assim, nossa, tem um caroço no meu pescoço, que o pessoal fala popularmente. Isso daí é um linfonódulo aumentado. Quer dizer que seu sistema imunológico está mostrando que tem alguma coisa errada, né? Então, geralmente, esses gânglios ficam bem aumentados também. Porém, no caso desses cânceres também, quando é diagnosticado numa fase inicial, tem um bom prognóstico, mas já na fase avançada é muito complicado. O que vai sentir? Como eu falei para vocês, às vezes começa com sinais e sintomas que você tem em qualquer outra patologia. A azia, que é a pirose, epigastralgia, dor no estômago, náuseas e vômitos, diarreia ou constipação, sensação de plenitude, aquele estômago cheio, como você come bem pouquinho, mas já sente, parece que o estômago está bem cheio. Ou uma perda de apetite acentuada, tá? Uma astenia, que é uma fraqueza, um cansaço, um vômito com sangue, que é uma hematêmese, e sangue nas fezes, que a gente chama de melena. E um emagrecimento sem causa, quer dizer, você emagrece sem perceber, assim, de repente,
sem ter causa nenhuma, sem estar fazendo nenhuma dieta, nada, mas um emagrecimento bem acentuado. O diagnóstico, tá? Pode ser feito através de endoscopia, que aí vai fazer a biópsia para determinar o tipo do câncer. No caso, a gente está falando do carcinoma. Aí, o tratamento, eu já falei para vocês que pode ser radioquímio ou cirúrgico, né, com uma retirada do tumor ali, ou até do próprio órgão. Complicações, né? Uma obstrução pelo tumor, a metástase, o vômito com sangue, que é hematêmese, e a melena, que esse paciente também ele pode ir a um choque hipovolêmico e também uma anemia bem acentuada. E depois de uma quimioterapia, os pacientes eles sempre vão apresentar uma plaquetopenia, que é a diminuição de plaquetas e mais probabilidade de ter sangramento. Esse daqui é um carcinoma de colo de reto. Nessa primeira foto, a gente tem um carcinoma de reto que é por HPV. HPV é um vírus sexualmente transmissível, tá? Ele forma essas formas de verrugas aqui. É o mesmo HPV que dá no colo, né, uterino das mulheres. O carcinoma de cólon é a outra foto que nós estamos vendo. O câncer de colo, ele vai o quê? Atingir normalmente esses tumores a parte do intestino grosso, tá? Ele vai ter a mesma progressão. Num estágio mais inicial, retira-se o tumor, muitas vezes retira aquele pedaço do intestino e vai fazer o seu tratamento. Agora, quando ele está com metástase, aí a coisa já fica mais complicada. E metástase vai carregar aquelas células malignas pelos vasos linfáticos, né, a linfa, sistema sanguíneo. As causas, a gente ouve falar muito de má alimentação, principalmente para pessoas que comem muita gordura, muito embutido, pobre em fibra, muita comida processada, que tenha constipação intestinal. Ou eu não digo que os pólipos, tá? Que eles são o que vão se transformar em câncer. Eles são o que? Benignos, tá? Mas eles devem sempre ser retirados por uma precaução. Porque de repente, se aparecer ali uma mutação celular, pode ocorrer. Mas pólipo ele é benigno. O histórico familiar também, tá? É importante. E aquelas doenças inflamatórias que comumente, né, aquela pessoa vive com aquela doença inflamatória, como a doença de Crohn, que tem aqueles pólipos também, ou que vai o quê? Sempre irritando, né, que vai fazendo lesões na parede do colo. Isso daí aí na hora da regeneração celular pode realmente regenerar para uma célula que não seja conforme, uma célula cancerígena. Sinais e sintomas. Mudança injustificada de hábito intestinal, ou diarreia ou constipação. A melena, evacuações dolorosas. Afinamento das fezes, porque o tumor ele comprime, está crescendo e pode diminuir o calibre dessas fezes. Constante flatulência, desconforto gástrico e sensação de constipação intestinal, a perda de peso e a astenia que eu falei para vocês, aquela fraqueza muscular constante. Diagnóstico, além da colonoscopia, pode ser feita radiografias com contraste para verificar o que? As paredes do intestino, os vasos, né, sanguíneos, e o teste também de sangue oculto nas fezes, porque no olho nu a gente pode não identificar, mas laboratorialmente identifica esse sangue. Tratamento, como eu falei para vocês, rádio, químico
e cirúrgico, tá? Só que no caso do intestino grosso, quando eles retiram, né, uma parte do intestino, eles vão fazer uma ostomia, né? Vão fazer um estoma. O que que é um estoma? Esse estoma é uma parte que a gente vai ver aqui. Eles cortam um pedaço do intestino que tem o tumor, aí eles vão pegar, ligar essa parte do intestino diretamente, isso daqui é o intestino, no abdômen, tá? Externamente. Para quê? Essas fezes, a gente vai colocar uma bolsa de colostomia que vai coletar essas fezes. Esse paciente, tá? Primeiramente, ele vai ficar afetado psicologicamente, porque isso daí vai envolver, tá? A aparência, é desagradável, as fezes vão sair por ali. Esse paciente, ele pode entrar num quadro depressivo, emocional. A gente vai ter que orientar esse paciente a cuidar dessa bolsa quando for embora. Também tem que observar a pele, né? Esse estoma, porque as fezes, como é ácida, pode também lesionar. Orientar esse paciente a sempre tomar o quê? Comer alimentos ricos em fibra, bastante água, para poder essas fezes sair com maior facilidade. Então, esse paciente ele vai ter problemas psicológicos, tá? Como a aparência dele. E esse estoma, essa colostomia, pode ser tanto provisória como definitiva. A provisória depois aí, se for uma porção pequena, tudo, liga novamente, né? O intestino coloca-se para dentro, fecha, pronto, depois de um tempo. Agora a definitiva não, é pelo resto da vida. A posição das colostomias depende aonde foi dado o que? O tumor. Então, aí vai ser vai ser feito os estomas e colocado a bolsa. A maior complicação é as metástases, né, em qualquer câncer, hemorragias e as infecções. Nós temos também o câncer de pâncreas, né, o nosso anexo. O pâncreas, muitas vezes, tá, ele só é diagnosticado tardiamente. Aqui vocês estão vendo um pâncreas, tá? Com células cancerígenas, né? Que você tá vendo que a propriedade delas, ó, que uma célula que ela é benigna, ela não tem essas ramificações que elas são o quê? Que tem a capacidade de metástase. Elas só são redondinhas. As que têm a capacidade de metástase, que são cancerígenas, por isso que eles costumam diferenciar, elas têm essas ramificações para invadir outro órgão, os outros órgãos mesmo. Aí esse câncer ele pode atingir qualquer parte do pâncreas, cabeça, o corpo ou a cauda, tá? E normalmente qualquer câncer, gente, a gente julga ele por estadiamento. Estadiamento, o que vem a ser? O estágio que o câncer está. Por exemplo, estadiamento 1. Aquele tumor ele está confinado ali no pâncreas, ele não passou para nenhum outro órgão. O 2, ele já está um pouco mais avançado. Ele está penetrando na gordura que reveste o pâncreas e já atingindo os linfonódulos, tá? O 3, ele já teve o comprometimento dos grandes vasos, tá? E que irriga o intestino. Então, ele já está seguindo ali para uma metástase do intestino. E o 4, ele já teve o quê? Já cometeu órgãos distantes, que é o peritônio, a membrana que reveste o abdômen, os pulmões, o fígado e os ossos. A gente comumente fala de câncer, tumor primário e tumor secundário. Tumor primário é onde começou, onde teve o primeiro tumor, a célula maligna, por exemplo, o câncer no pâncreas, o tumor primário que começou
foi no pâncreas. Aí ele teve metástase lá para o fígado. Aí lá no fígado é um tumor secundário. Sinais e sintomas: icterícia, que é a coloração amarelada dos olhos, tá, e da pele. A urina fica bem escura, tá? Devido aos altos índices, tá? Dessa bilirrubina do sangue tá aumentando e o rim tem que filtrar e vai ficar escura. As fezes, ela pode ficar de uma coloração bem clara, mais oleosa, porque também as enzimas estão sendo prejudicada para poder, né, tá digerindo, né, essas gorduras, esses lipídios. Um prurido, que é a coceira, devido ao aumento da bilirrubina, tá? Então faz ter bastante prurido também, junto com a coloração amarelada. Dor abdominal, a perda de peso, falta de apetite, a náusea e os vômitos. Pode ter um aumento da vesícula biliar também, ou aumento do fígado, principalmente, tá? Uma hepatosplenomegalia, porque se afetar o fígado vai ter esses problemas, e raramente diabetes, mas não é impossível, já que o pâncreas produz a nossa insulina. Diagnósticos são como todos os outros, tomografias, né, que são os exames de imagem, ressonância, ultrassom e uma biópsia também. Tratamento como todos os outros, que são os protocolos, dependendo do estadiamento dele, a químio, a rádio e a cirurgia, né? A cirurgia é para retirar um pedaço do pâncreas, não dá para retirar todo ele, não dá para viver sem ele. E aqui eu coloco e disponibilizo todo o vídeo de apoio para vocês, gente, como eu falei para vocês no início da aula. Então, está como falar sobre endoscopia, colonoscopia, preparo para colonoscopia, tomografia, radioterapia, quimioterapia, cuidados com colostomia e lavagem intestinal e enemas, que são os preparos normalmente, né, para fazer as colonoscopias. Então, eu agradeço a presença de vocês e até uma próxima aula.